Bom, pessoal, a gente iniciou então, né, essa construção aí da periodização, da planificação de treino, né? Bom, observem lá que a gente tem um longo período preparatório, né, na nossa planificação, tá? Mas o que é esse período preparatório de treino? O que ele significa? O que ele se representa, né? O Bompa coloca o seguinte: ele é o mais importante, né, do plano de treino, né? Do plano de treinamento. Por que ele é o mais importante? Porque é onde você constrói a base física, né? A base técnica e a base psicológica, tá? Então, assim, a gente tem ali um período, né? No nosso caso, de janeiro a julho, né? Tem um longo período até a competição, tá? Então, o que eu vou fazer nesse, nesse período, tá? Bom, aí, galera, nesse período preparatório, a gente vai ter as adaptações, as melhorias do nosso atleta, tá? Aí vem um detalhe aqui, né? Nesse momento, pessoal, a gente vai gerar, a gente vai aplicar o princípio ali da progressão das cargas de treino ou da sobrecarga com base em volume, tá? É um momento aonde você vai treinar o sujeito, né, fazendo o volume crescer. Por exemplo, se você está treinando com um corredor, né, você começou em janeiro, né, então você está trabalhando com determinado volume e intensidade também. E em março, tá, esse volume e essa intensidade não podem ser iguais, né? O que você teve que fazer? Você teve que crescer, né, a sobrecarga. Você teve que progredir nas cargas de treino. A principal forma nesse momento é através do que? Do volume, né? E para que serve esse volume de treino, pessoal? Serve para permitir que o atleta tolere melhor o que? A intensidade, que vai ser nosso foco aonde? No período competitivo. Poxa, antes do período competitivo, eu aumento a intensidade? Claro que aumenta, né? Só que o predomínio é o que? De volume. Então, aquele princípio, né, da inter-relação volume, interdependência volume e intensidade, ele aparece muito aqui, beleza? Porque nesse período preparatório eu tento focar o quê? Em volume. Eu não preciso, se eu tenho uma competição lá em junho, julho, e eu comecei lá com 5, 6 meses de antecedência, eu não preciso focar direto em intensidade, beleza? Se eu construir uma base com relação a volume, né, eu permito o quê? Que meu atleta tolere melhor a intensidade. E aí, quando eu realizar treinos intensos, a supercompensação ocorre. Por quê? Porque ele está preparado. Tá? Quando você gerar o dano, o estresse, que a gente já conversou a respeito disso, tá? Aí naquela janela de tempo ali, 24, 36 horas, ele consegue o quê? Ele consegue se recuperar bem. Certo? Por quê? Porque ele veio de um processo de progressão de cargas de treino, que foi realizado através de volume. E o que é volume? Já falamos sobre isso, né? Tá lá naquele material da interdependência volume e intensidade, beleza? Bom, agora, pessoal, uma situação aqui, né? Eu tenho esportes, tá? Vamos lá. Tenho esportes que podem ser, né, individuais, né, ou esportes coletivos, tá? E olha o que é que os autores colocam. O período preparatório em esportes individuais, geralmente eles têm um período de tempo de duas, né, até duas vezes maior do que, o coletivo, por exemplo. Tá? No coletivo, esse período preparatório ele pode ser mais curto. Tá? Poxa, Bruno, por que no esporte individual esse período preparatório, né, ele tende a ser maior? Né? Tem uma lógica disso. Porque, pessoal, nos esportes individuais, a gente tem que ter, geralmente, um parâmetro muito otimizado. O que eu quero dizer com isso? Pensa comigo num corredor, num maratonista, né? Ele tem que ter o consumo de oxigênio, a parte aeróbia, muito, muito, muito bem treinada, muito bem trabalhada. Geralmente nos esportes coletivos,
A maioria dos atletas, eles são, entre aspas, meia boca, né? Entre o velocidade, entre agilidade, tá? Então, o individual, você precisa focar muito num parâmetro, né? Ao que acontece, essa duração do período preparatório 2 vezes maior do que a do período competitivo. Eu preciso de um período preparatório maior em esportes individuais. Beleza? No coletivo mais curta, né? Isso aqui na prática a gente não vê muito, né? Não menos, né, do que 2 a 3 meses. Poxa, Bruno, mas você pegar o futebol, os caras não passam 2 meses treinando. Não passa. Mas tenta imaginar o seguinte, né? Vamos para a prática. Situação sem pandemia, tá, pessoal? Eles têm o mês de dezembro de férias e eles voltam em janeiro. Eles treinam um pouco e entra o regional. Desculpa, regional não, gente, o estadual, né? Então, no Rio, Campeonato Carioca, em São Paulo, Paulista, em Minas, o Mineiro, beleza. Qual que é o cenário desse campeonato? Geralmente, esses times maiores, eles passam uma certa dificuldade no início. Por quê? Porque eles treinaram pouco, estão vindo de férias. E os outros times estão treinando há um certo tempo já. Né? Já estão há 2 a 3 meses se preparando para aquela competição. Né? Então, muitas vezes, você vê esses times menores, menos expressivos, conseguindo se dar bem nessas competições, indo à semifinal, final. O Campeonato Paulista acontece muito isso, o time grande caindo ali, né? Por quê? Porque eles não se prepararam adequadamente, né? E eles vão estar bem, se vocês pararem para analisar quem acompanha futebol, ali por volta de abril, né? Que é quando começa o Campeonato Brasileiro, que é a competição principal. Né? A Libertadores já começou antes disso, os times às vezes passam perrengue ali no primeiro momento, na primeira fase, porque eles ainda estão se preparando, ainda estão melhorando o condicionamento. Beleza? Espero que vocês tenham entendido, pessoal, a lógica da coisa aí. Tá bom? Vamos lá avançar.